Os cristais oferecem diversos benefícios para a nossa saúde física, emocional e energética. Com seus diferentes formatos, cores, texturas, eles são capazes de mudar o campo áurico do nosso corpo e assim alterar a nossa vibração, alterar a nossa energia, fazendo com que a gente se sinta mais calmo, mais energético, protegido ou até sintonizado com a nossa intuição. Porém, os cristais, até chegarem em nossas mãos, passam por vários processos e várias pessoas. E a gente precisa ter certeza que não tem nenhuma outra energia nesse cristal a não ser a nossa. Então, se você quer aprender como energizar e limpar os seus cristais da forma correta, continue assistindo o Xícara da Bruxa de hoje. E na minha Xícara da Bruxa de hoje, eu estou tomando um chá que tem tudo a ver com limpeza. Eu estou tomando o blend Guardiã das Ervas. Esse chá, ele tem uma composição de mais de 6 tipos de ervas diferentes. Nossa, Bia, mas por que tanta diversidade assim de ervas? Justamente para ele cumprir a sua função de limpeza. Esse chá, ele promove uma revitalização de dentro para fora, favorecendo principalmente a digestão, a limpeza do fígado. Ele também tem um efeito diurético, que é ótimo para a gente trazer essa sensação detox. Então, ele é um chá perfeito para se fazer uma limpeza. Esse e outros chás você encontra no www.alquimiaeherbalismo.com.br. Depois do programa, corre lá para conferir. Quando a gente fala de limpeza com os cristais, geralmente as pessoas têm muitas dúvidas. Com o que eu faço a limpeza? Será que eu posso colocar na água? Preciso colocar o sal? Que horas desse processo aí a gente vai trazer a energia do sol, a energia da lua? Então as pessoas ficam muito confusas, mas hoje eu vou tentar esclarecer o máximo possível dessas dúvidas para que você saiba como limpar os seus cristais. A primeira forma de limpeza que a gente pensa nos cristais é a água. Porém, antes da gente pensar na limpeza energética, a gente sempre tem que pensar na limpeza física. O que seria uma limpeza física? Quando esse cristal ele chega até nós, ele passou por várias mãos, ele tem ali poeira, ele tem alguns resíduos, então a gente precisa limpar fisicamente esse cristal. Quando uma pedra ou um cristal, ele permite que a gente coloque ele na água, a gente vai fazer essa limpeza usando água e um sabão neutro. Ah, precisa do sabão? Não necessariamente, depende do cristal e depende do nível de sujeira que tiver nele. Mas quando você for usar o sabão, sempre tem que ser neutro. Então, esse é o primeiro ponto, fazer a limpeza física. Bia, e quando o cristal não puder ir na água, como é que eu faço essa limpeza física? Aí você pode usar um paninho de algodão ou mesmo um chumacinho de algodão seco e fazer essa limpeza manualmente, sem utilizar nenhum tipo de produto, nem álcool, nem nenhum tipo de desinfetante, apenas esse paninho seco e você vai limpando ali as ranhuras do cristal, vai limpando ali, deixando ele bem polido e brilhante. Assim que você fizer a limpeza física, agora você vai partir para a limpeza energética, quando a gente quer limpar a vibração, o campo áurico desse cristal. Aí sim, se o cristal puder ir na água, aí você vai utilizar a água, que é a nossa maior fonte de limpeza. Bia, eu posso usar qualquer água? Aí a gente vai optar sempre por uma fonte de água natural, uma cachoeira, uma fonte mesmo de água, um rio ou até a água do mar. E aí você vai utilizar esses tipos diferentes de água para você poder limpar energeticamente esse cristal. Uma observação, você precisa ter certeza se esse cristal pode ir sal no contato com ele, porque se ele não puder ir sal, você vai ter que excluir a água do mar. Aí você vai poder usar apenas água de cachoeira, rio ou uma fonte. Eu sei que a maioria das pessoas acabam não tendo acesso a esses tipos de lugares, ou a gente vai
em momentos muito específicos durante o ano. E o que a gente faz? A gente vai ficar sem limpar os nossos cristais? Não, não. Aí a gente tem outras alternativas de limpeza que eu vou falar agora. Uma outra sugestão de limpeza é você utilizar o sal grosso, aquele sal que a gente encontra geralmente no mercado e a gente utiliza na cozinha. Como é que você vai fazer? Se esse cristal ele não puder ir na água, mas ele puder aceitar o sal, você vai colocar ele literalmente dentro do sal, assim ó, como eu fiz. Você vai ter preferência por uma vasilha um pouco mais aberta do que essa, vai dispor uma quantidade razoável de sal grosso ali e você vai colocando os cristais e deixando por uma noite ou 2 noites nele. Bia, e se ele não puder ir no sal também, como é que eu faço? Não posso colocar na água, não posso usar o sal. Aí eu vou te dar mais uma outra alternativa. É você usar os nossos queridos incensos. Os incensos não limpam as nossas casas? Eles também servem para limpar os cristais. E aí, nesse caso, é sempre importante que você opte por incensos naturais, que contenham bastante material vegetal e também estejam associados à limpeza, como, por exemplo, palo santo, arruda, cravo, canela. São incensos que têm uma energia associada à limpeza, então você pode utilizar eles. Se você tem dúvida a respeito de qual incenso utilizar, já tem um programa lá no canal da Astral TV, no Xícara da Bruxa, só sobre incensos, que você pode conferir. E aí, para você fazer a limpeza, é simples, você vai acender o seu incenso e a fumaça que sair dele, você vai passando por todas as partes do cristal, sempre imaginando que você está limpando literalmente o campo áurico dessa pedra, tirando dali todas as energias negativas, todas as intenções que não são as suas, somente para você realmente mentalizar essas energias negativas indo embora. A quinta forma de você limpar os seus cristais, que não precisa nem de água, nem de sal, nem de incenso, são outros cristais. Como assim, Bia? Sim, outros cristais também têm poderes limpantes. Alguns deles são a selenita e as drusas de cristais. Eu não tenho nenhuma drusa de cristal, mas eu tenho uma drusa de ametista aqui. Só para você entender o que é uma drusa. É essa formação geológica em que é literalmente tirado um pedaço ali da rocha e os cristais estão assim, ó, bem brutos, eles estão formando pontinhas. Quando você encontrar uma drusa de cristal, você pode ter ela em casa porque ela vai servir de limpeza para outros cristais. Ou seja, se a sua pedra não permitir nem ir na água, nem ir no sal, você pode usar o bastão de selenita ou a drusa. E aí você vai posicionar os cristais que você quiser limpar em cima, por exemplo, deste bastão, que nem eu faço agora. Né? E é importante que seja um bastão bem comprido ou tenha assim uma espessura um pouco mais larga que essa, para você poder acomodar mais facilmente os seus cristais. E aí você tem aí 5 formas de fazer essas limpezas. Uma vez que os seus cristais estão limpos fisicamente e limpos energeticamente, agora é hora de você energizá-los. Pensa assim, que quando você limpa os seus cristais energeticamente, você meio que desprogramou ele, sabe? Ele tem uma função, só que ela está adormecida. Você precisa despertar novamente essa função nele. E as nossas maiores fontes de energia estão na natureza. A gente utiliza principalmente o Sol, a Lua e a Terra. Sim, a Terra. Se você tiver um vaso em casa, não precisa ter um jardim. Se você tiver um vaso, ele já vai servir como uma fonte de energia também. Então vamos falar sobre cada uma dessas formas de energizar, porque elas também têm algumas particularidades. O Sol, por exemplo, é a principal fonte de energização dos cristais. Porém, algumas pedras não podem ir ao sol porque elas perdem a sua coloração. É o caso, por exemplo, da ametista, do quartzo rosa, do quartzo verde. Se eles ficam muito tempo tomando sol, você vai perceber que eles vão ficando esbranquiçados, eles vão perder essa beleza que eles têm.
A gente não quer isso, né? Então, quando, no caso desses cristais aqui, eu também vou colocar alguns aqui embaixo na descrição para vocês se situarem, quando forem esses casos, o melhor é você utilizar a luz da lua e a terra. E aí, como é que funciona? Quando for no sol, você vai deixar algumas horinhas, 1 ou 2 horas no sol. Quando não puder ir ao sol, você vai usar a luz da lua e você vai deixar de 1 a 2 noites recebendo essa energização da lua. De preferência em 2 fases da lua, ou na cheia ou na crescente, que são fases que são de crescimento, são fases que a lua está emanando o máximo possível do seu poder. Então a gente quer trazer isso, a gente quer trazer essa força para os nossos cristais também, ok? E aí você tem essas 2 possibilidades. Uma terceira possibilidade de energização, e aqui vale para praticamente todos os cristais, não tem nenhuma contraindicação, é você deixar eles adormecendo na terra. A gente fala que é colocá-los para dormir, porque é literalmente você deixar uma noite ali, eles descansando numa terra. Como é que tem que ser essa terra? Tem que ser uma terra fértil, né? A gente quer energizar, então não pode ser uma terra que, né, esteja ali morta, que não nasça nada. Tem que ser uma terra que tenha uma certa vegetação em volta, porque é esse sistema ecológico que vai fornecer energia para os seus cristais, tá bom? Então, 3 formas de energizar: o sol, quando não for possível usar o sol, você usa a lua ou a terra. Agora você aprendeu como limpar e energizar os seus cristais da melhor forma e preservando as suas características particulares, para que assim você tenha certeza de sempre ter um cristal duradouro na sua casa e com as suas energias aí a todo vapor. Se você gosta desse assunto e quer saber mais sobre magia natural, me siga nas redes sociais, @alquimia e herbalismo. Eu estou no Instagram e no TikTok também. O Xícara da Bruxa vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Um beijo com muita magia e até a próxima. Tchau, tchau!